Vou começar esse vídeo trazendo uma reflexão para você. Tem uma marmoraria aqui do lado de casa. Eles estavam serrando alguma coisa. Aquele barulho de serra, sabe? Tipo cortando piso. Enfim. Aí eu esperei e voltei a gravar. Agora eles começaram um barulho de martelada. Sendo que não é só porque eu gravo vídeo que o mundo ao meu redor precisa parar para que eu faça isso daqui acontecer. E fica o mesmo questionamento com você. Porque quando a gente está começando a nossa criação de conteúdo, a gente arruma vários empecilhos. Até mesmo um perfeccionismo que nem é real. O mundo não vai parar para você gravar o seu conteúdo. Não vai ter o máximo de silêncio da forma que você acha, porque o mundo não vai parar. Então eu acho que é muito mais justo você ter o compromisso com você mesmo de fazer isso aqui acontecer. Independente das circunstâncias. Independente se tiver um carro passando na rua, independente se tiver uma marmoraria do lado da sua casa, faça o que tem que ser feito, da forma que você tem. É daí que você vai conseguindo construir recursos, construindo olhares, tendo pontos de vista diferentes do que para você funciona de verdade e do que para você acaba sendo melhor. O vídeo não era nem sobre isso, mas faz super sentido com o que a gente vai falar hoje, que é provavelmente, né, aproveitando esse gancho de pequenos influenciadores, pessoas que começam a trabalhar com a internet, a gente sempre arruma um empecilho. E um deles, geralmente, é o algoritmo me odeia. Mas isso não é só de quem é pequeno. Os grandes players também, muitas das vezes, se questionam com isso. Só que o que acontece é que eles conseguem construir uma base da audiência que, de certa forma, tudo que eles jogarem ali tem um pouco de engajamento. Mas a nossa conversa não é essa. E por que tá errado achar que o algoritmo te odeia? É porque, na verdade, se você para de querer ser o centro das atenções e culpar sempre os outros, por exemplo, o algoritmo, você nunca toma posse do que você pode fazer com as ferramentas que você tem. Por exemplo, existe um algoritmo. Mas do que o algoritmo se alimenta? O algoritmo se alimenta de interações. Quais são essas interações? Então, muitas das vezes, talvez não seja o algoritmo que te odeie. Talvez ele só não está entendendo do que se trata o seu conteúdo. Talvez você só não esteja dando para ele o que ele precisa. Se alimentar, entender o seu público ou o seu tipo de conteúdo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E como todo vídeo não pode faltar, eu sou o João, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui é assim, né? Modesta parte, a gente gosta muito de trazer conversas e pontos de vistas para que a gente que trabalha com criação de conteúdo, tem interesse nessa área, não pense só no que já existe. Pense, em primeiro lugar, que a criação de conteúdo é um espaço da gente com a gente. É confiar na gente mesmo para achar com que o que a gente está falando outras pessoas gostariam de ouvir, é confiar no que a gente está fazendo, é acreditar, é ser fiel a você mesmo, a você se propor a gravar conteúdo e ser constante nisso, você ser fiel a você mesmo e cumprir com os seus objetivos. Então, esse canal aqui é muito sobre isso, sabe? Não só sobre criar conteúdo. É um criador de conteúdo conversando com outro criador de conteúdo ou criadora de conteúdo, mas como amigos. Então, como você já sabe, se inscreve, curte esse vídeo, deixa o seu sininho. Faz o seguinte, na verdade, se inscreve, porque você já sabe que aqui a gente tem essas conversas descomplicadas. Mas deixa pra curtir lá pra depois do meio do vídeo, quando esse vídeo fizer sentido pra você. Porque eu quero que de fato isso aqui seja uma ferramenta das coisas que eu já... Ó, o carro passando, não sei nem se tá pegando. Mas das coisas que eu já passei, da vivência que eu já tenho, né, da minha estrada ao longo desses anos criando conteúdo e trabalhando só disso. Hoje em dia, graças a Deus, trabalho só disso. Então, eu acredito que eu tenho um pouco de local de fala e algumas experiências pra falar pra você. Bom, vamos começar o nosso vídeo, né? Bebam água. Bom, a gente falou lá no início que o algoritmo tem, de certa forma, uma forma de se alimentar. Um combustível, vamos chamar de combustível. E que combustível é esse?
O algoritmo se alimenta... Tem alguma coisa brilhosa aqui na minha boca? Voltou o barulho. Eu acho que esse barulho pega. Eu vou ter que ir lá fechar a janela rapidinho, que tem uma janela fechada, né? No caso, tá entreaberta. Peraí. Enfim, não sei nem onde eu parei, mas se estiver saindo um pouco de barulho assim, esse é o máximo que eu consigo fazer agora. Peguem isso, tá? Faz o máximo que você consegue fazer naquele momento. E grava seu vídeo. Pronto. Mas voltando, que eu não sei de onde eu parei, eu comentei com vocês no início desse vídeo que o algoritmo tem um combustível. Tem algo que ele faz pra se alimentar, entender você e é da forma que ele trabalha. E o que é isso? O algoritmo se alimenta de tudo que é retenção. E o que é retenção? Curtidas, visualizações, comentários, compartilhamentos, reações, prints, tudo que faça o usuário continuar na plataforma, seja indo de uma aba para outra ou tendo alguma reação a partir daquele conteúdo que está dentro da, como é que eu posso dizer, da plataforma, é disso que o algoritmo se alimenta. Existem, de certa forma, né, assim, não vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas só para que você entenda. Existe, de certa forma, interações que são mais relevantes para o algoritmo. Só que esse não é o nosso foco. Então, o insight que eu quero trazer para vocês é que, muitas das vezes, a gente perde a oportunidade de pedir com que as pessoas que estão vendo ali, seja o primeiro stories do dia, já interajam com a gente. A gente deixa para pedir interação no final do vídeo, a gente deixa para pedir para compartilhar no final do vídeo, a gente deixa para fazer com que as pessoas, sei lá, se interessem no conteúdo sempre por último. Só que isso precisa ser pensado de uma forma estratégica para com que essas ações que o algoritmo entende e, de certa forma, faz com que o seu conteúdo seja visto com mais relevância, precisam ser utilizadas de formas estratégicas. A Charlotte se balançando. A vida está acontecendo, não é por isso que eu paro de gravar conteúdo. Mas enfim. Então, por exemplo, você pode ser estratégico em postar um stories rapidinho com alguma informação de texto ali, para que a pessoa precise pausar o dedo e ler aquele texto. Isso é uma forma de fazer com que o algoritmo entenda que o seu conteúdo é relevante. Então, mais uma vez, o algoritmo se alimenta de tudo que gera retenção para a plataforma. Seja compartilhamento, comentário, like, prints. Então, o que eu quero trazer com isso é que você não crie mais conteúdo só com o intuito de compartilhar um pensamento. Isso acontece, mas ele precisa compartilhar um pensamento e gerar uma opinião para que aquela pessoa curta ou aquela pessoa ache tão intrigante que vá fazer uma fofoca no direct com outra amiga, sabe? Esse é o nosso foco. Não apenas postar. Isso não funciona mais, a gente precisa ser estratégico. Como eu falei, talvez postar um stories rápido com um texto para que a pessoa pare ali para ler, fazer algum conteúdo que logo nos primeiros segundos já estimule a pessoa com alguma interação para ela curtir, para ela deixar um comentário. Na era que nós estamos vivendo hoje em dia, né, a gente tem um mini chat aí que comenta a palavra X aqui embaixo para você receber algo no seu direct. Então você dá algo para essa pessoa para receber em troca. No caso, ela vai te dar algo, que vai ser um comentário, para receber algo. Então a gente precisa cada vez mais estimular com que a Charlotte também não ajuda, né? Mas enfim, fazer com que estimule as pessoas engajarem com a gente. As pessoas já são espertas. Elas já sabem o que é inteligência artificial. Elas sabem o que está acontecendo para elas darem um like. Elas sabem o que o like significa. Elas sabem, essas pessoas sabem o que o like significa. Então a gente precisa ser estratégico na forma de pedir essa interação para as pessoas, para que seja de uma forma espontânea ou para que seja de alguma forma que elas possam barganhar alguma coisa, como o mini chat, como eu falei para vocês. Então depois que você sair daqui, o que você precisa estar em mente? O algoritmo se alimenta de tudo que é interação. A gente já listou curtidas, tempo de tela, compartilhamento, tudo que faça o usuário permanecer na rede social, seja nessa aba dos Reels, na aba do feed, na aba dos Stories ou na aba do Direct. Tudo que faz o usuário
permanecer mais tempo na plataforma é o que o algoritmo se alimenta. Então você precisa construir conteúdos a partir de agora com isso em mente. Eu vou construir um conteúdo para que quando a pessoa comente alguma coisa, ela ganhe algo em troca. Esse é um ponto de mini chat, tá? Super famoso. Mas eu vou construir um vídeo pequeno com um texto, de certa forma, um pouco maior, de forma estratégica, para que essa pessoa tenha que ver mais de uma vez. Porque isso o algoritmo vai entender que o meu conteúdo é relevante e essa pessoa tá vendo mais de uma vez. Eu vou postar um stories com uma foto e um texto para que essa pessoa pause e fique um tempo ali lendo, para que quando o usuário passe mais tempo no meu stories, o algoritmo entenda que o meu conteúdo é relevante. Então você está entendendo como que nasce a estratégia para jogar a favor do algoritmo? Você precisa entregar o que ele quer, né? Ele quer na interação, ele precisa de interação para entender do que se trata. Então você precisa entregar interação para ele de forma estratégica, porque ninguém mais quer fazer nada de graça. Nem o like mais está sendo de graça. Então, a partir de agora, você vai olhar para sua criação de conteúdo com outros olhos. Como que eu posso fazer os usuários interagirem aqui de uma forma com que meio que eles não percebam, sabe? Com que eu esteja jogando a favor do algoritmo, mas que as pessoas talvez não consigam pescar logo de primeira. Então, a partir de agora, é assim que você vai criar conteúdo, beleza? Se tiver feito sentido para você, curte, porque além de você me ajudar e o algoritmo entender também, esse vídeo aqui vai para uma parte de favoritos no seu canal aí que você pode rever. Então isso aqui é muito importante. Poxa, não sei do que o algoritmo se alimenta, não me lembro, mas lembro que uma vez eu curti um vídeo do João falando sobre isso. Você vai me achar com mais facilidade. Se você não tiver se inscrito, se inscreve aqui embaixo pra gente se tornar amigos. Me segue no Instagram também e um beijo, até a próxima.